Bom dia, deusas! Antes de eu começar a ler a nossa cartinha de hoje, não sei como está sendo para vocês, mas pelo menos para mim, eu tenho reparado que as cartinhas estão muito conectadas com a minha semana. Essa semana eu senti que bateu bem forte a carta que a gente tirou na sexta passada, e quando os desafios foram surgindo, eu fui lembrando, né, da carta. Eu cheguei a assistir o vídeo novamente, porque eu também esqueço o que eu disse. Então eu assisti o vídeo novamente e até para lidar, né, com as questões que estavam acontecendo, eu pensei, nossa, realmente a carta está saindo bem conectada com a semana, porque lembro, não sei se vocês lembram, pelo menos, quando eu comecei a fazer o Oráculo da Deusa, eu falei para vocês que a cigana pediu para fazer para mim, mas que eu queria aproveitar e trazer para vocês, porque eu senti que também ia reverberar por aí. Então, não sei como está sendo para vocês, depois se vocês quiserem comentar aqui se está batendo, se está sendo parecido, se estão sentindo energia vibrar por aí, vocês comentem, porque pelo menos aqui para mim está batendo bem. Bom, vamos à carta de hoje. A gente tirou aí Eríneas, acho que é assim que se diz, que é a carta da crise. E ela vem dizendo assim: nós a agarramos, arrebatamos você, achatamos você. Somos aquele lugar selvagem e caótico, aquela aresta pontiaguda, o ponto que ativa os seus medos, o ponto de onde não há retorno, o ponto onde tudo pode acontecer. Sempre pedimos a sua morte ou capitulação total. Você não pode passar além de nós, passar ao largo ou sobre nós. Você tem de nos enfrentar e atravessar. Somos o rolo compressor cósmico, o lugar da maior oportunidade. Nós somos a crise. Não sei vocês, mas não gostei não. Não queria estar tirando crise não. Acho que tá bom já com desafio, não precisa de desafio e crise. Ai, ai. Vamos lá. Iríneas eram as forças de retribuição personificadas como três deusas donzelas negras imortais. Na Grécia matriarcal pré-helênica, elas se vingavam e puniam quem matasse seus parentes. Na peça Oréstia, do poeta Ésquilo, não faço ideia, o filho mata a mãe, enfurecendo assim as Eríneas, que saíram em sua perseguição. Quando seu julgamento resultou num impasse, Atena, a deusa da sabedoria, foi chamada para dar o voto decisivo. Seu voto deixou Orestes livre de qualquer castigo pelo matrocínio. As Eríneas, não satisfeitas, exigiram vingança. Atena consolou-as com promessas de rituais especiais em sua honra. Elas então receberam outro nome, as Eumênidas, ou as Benevolentes. Significado da carta: as Eríneas estão gritando com você porque você ou um ente querido seu está em crise. Agora, o modo de alimentar a totalidade para você consiste em estender a mão e pedir ajuda. Quer venha de um ser humano, de um animal ou dos reinos espirituais. A ajuda é requerida nessa situação de excesso de tensão, que abala seu psiquismo e provoca instabilidade. Identifique e dê nome ao tipo de crise que você está atravessando. Se a sua crise é psicológica, telefone para um terapeuta e marque uma consulta. Se a crise está relacionada com dinheiro ou emprego, busque ajuda financeira ou procure um consultor profissional. Se envolve sua saúde, visite um médico ou agente de cura. É de vital importância que você procure a ajuda e o apoio de que precisa, pois não está em condições de ajudar a si mesmo. Faça alguma coisa, ou peça a um amigo ou ente querido que o faça para você. As crises em sua vida também provocam crises na vida dos seus entes queridos. Não se culpe nem tente cuidar deles. Seja egoísta. Lide com a sua crise e deixe eles lidarem com a deles. As Eríneas dizem que todas as crises são parte de crescimento e transformação, aceleradas que trazem oportunidade. Entretanto, antes de alcançar a oportunidade, você tem que passar pela crise. Para isso, você tem de estender as mãos e pedir ajuda. Quando eu vi a carta crise, eu falei para vocês, não gostei, né? Eu pelo menos não queria uma crise. E normalmente a gente tem muito disso. A gente sempre busca um resultado, a gente sempre busca, eu principalmente que tem essa frase que eu uso para tudo, que é o que eu tenho que aprender com essa situação. Então eu sempre tento evitar as crises, porque a crise nada mais é que a gota d'água. Então, enquanto você tem um problema, enquanto você está tentando resolver alguma coisa, quando surge alguma coisa que desequilibra, a gente ainda consegue encontrar uma forma de lidar, a gente ainda consegue buscar uma solução. Agora, quando a gente entra na crise, realmente não tem o que fazer. Realmente a gente precisa buscar a ajuda de outra pessoa. E é justamente o que essa carta vem dizendo. Porque muitas vezes a gente tenta lidar com tudo sozinho, resolver tudo sozinho, e às vezes isso realmente funciona, mas não quando a gente está em crise. Quando a gente está em crise, a gente já está
é como se a gente entrasse num buraco escuro que realmente a gente não consegue ver uma solução diferente daquela ali. Então, quando a gente está em crise, não adianta a gente tentar sozinho, porque a gente realmente não vai conseguir. Então, por isso que ela diz, se for uma questão psicológica, busque um terapeuta, se for financeiro, busque um consultor, busque um banco, busque alguém que possa te auxiliar. Quando a gente realmente já chegou no ponto da crise, não tem mais solução que a gente possa resolver sozinho. A gente precisa de alguém com conhecimento técnico, com condições técnicas de resolver aquele problema, porque já saiu do nosso controle. A crise é essa definição. É quando a gente não tem controle de mais nada e realmente, por mais que a gente tente, nada vai funcionar. A gente realmente precisa pedir a ajuda de alguém. Então a carta da crise vem justamente chamando sua atenção para qual a área da sua vida que nesse momento está em crise. O que está sendo uma crise para você nesse momento? O que você vem passando por perrengue há muito tempo e você continua passando? Isso aí com certeza já é uma crise na sua vida, seja na sua situação financeira, no seu âmbito amoroso, seja uma questão psicológica, emocional. O que há muito tempo você continua batendo cabeça e não está resolvendo? Isso é uma crise. E não adianta você continuar dando murro em ponta de faca, porque essa crise não vai se resolver só com você tentando. Você precisa de alguém externo para te auxiliar. Eu sempre falo com as minhas clientes assim, quando elas vêm para mim, ai, tá muito difícil, aconteceu isso, eu não consigo ver solução. Eu sempre falo, sai da dor e olha de fora. Quando a gente tira o foco da gente e começa a olhar de fora, a gente consegue encontrar um caminho. Só que quando a gente está na crise, a gente não consegue fazer esse movimento de sair do alvo da dor, do alvo do problema e olhar de fora e pensar, ok, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Sendo que essa pessoa é você mesma. Quando a gente está na crise, a gente não consegue fazer esse movimento, a gente não consegue ver solução. A gente acha que a gente está preso naquilo ali e aquilo ali não vai ter como resolver. Porque realmente nós não temos como resolver. Nós realmente precisamos de uma pessoa de fora, precisamos de alguém com conhecimento para resolver aquilo ali. Então a carta vem dizendo justamente isso. E ela vem dizendo que, apesar de a gente precisar desse auxílio, apesar de a gente estar em crise, ela abre uma porta, ela é uma oportunidade para a gente avançar. Só que enquanto você teimar de tentar sozinho uma coisa que você não vai conseguir porque você está em crise, você não vai sair daí. Então, busque alguém de fora para resolver a sua crise, para te auxiliar nessa crise. Só aí você vai conseguir abrir essa porta da oportunidade, você vai conseguir passar adiante. Nem tudo está sob o nosso controle, nem tudo a gente consegue fazer. Eu, por exemplo, sou terapeuta, mas volta e meia eu preciso de uma terapeuta para me auxiliar, porque eu mesma não consigo lidar com tudo. Então, esse é o nosso maior erro, achar que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente consegue resolver tudo. A gente não consegue, está tudo bem pedir ajuda. Então, reflita um pouquinho qual é a crise que você está passando e quem você pode pedir ajuda para te ajudar nesse momento. Nossas crises também influenciam nos nossos entes queridos. E é verdade, muitas vezes quando a gente está com um problema, ou a gente desconta em alguém, ou esse problema acaba influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. Se é falta de dinheiro, a gente acaba se isolando um pouco, porque a gente não tem dinheiro para fazer as coisas, para ir aos lugares, para visitar as pessoas. Então a gente acaba se isolando, mantendo uma distância, e isso acaba influenciando nos relacionamentos. Se é questão de saúde, a gente acaba dando trabalho, a gente acaba precisando de alguém para auxiliar a gente, seja para dar conta das nossas tarefas, seja de repente para até auxiliar a gente. Então a gente acaba se sentindo, eu principalmente, que detesto depender dos outros, tem essa questão do fardo, de ser um peso, de a pessoa ter que parar para me auxiliar. Se é uma questão de relacionamento, independente do que for, você sempre gera alguma coisa nas outras pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que se importam com você. E normalmente quando a gente fica na crise, a gente tem muito essa coisa, não, eu vou dar conta, eu vou resolver, só que a gente não vê que enquanto a gente está teimando, a gente está prejudicando outras pessoas ao nosso redor com a nossa teimosia. Seria muito mais leve para a gente e para as pessoas se a gente simplesmente fosse ali e falasse, ok, quem é a pessoa que tem um conhecimento técnico para resolver isso aqui para mim? Quem é a pessoa que pode resolver isso aqui para mim? Então eu vou pedir ajuda. A gente fica nesse egoísmo, nesse centro de eu consigo fazer tudo, eu consigo resolver tudo, e a gente acaba prejudicando pessoas ao nosso redor. Bom, então agora vamos para nossa meditação. Vou pedir para você ficar num lugar que esteja um pouco mais silencioso, que ninguém vai te interromper pelos próximos minutinhos. Hoje vai ser um pouquinho mais rápida, então não se preocupe. Feche os olhos, respira fundo. Você vai visualizar que da sola dos seus pés vão descendo raízes. Raízes fortes, saudáveis, brancas, alegres, grossas. E elas vão descendo por cada camada da terra até que elas fixam no núcleo da terra. Da sola dos seus pés, você vai ver que agora cresce uma placa de luz branca.
que ocupa todo o ambiente que você está. Você vai caminhando por essa placa de luz branca e lá na sua frente você vai ver que tem uma pessoa. Quanto mais perto você chega dessa pessoa, mais você consegue ver os detalhes dela. A cor dos cabelos, o rosto, a roupa. Esse ou essa é sua anja de guarda. Talvez você ainda não esteja vendo com tanta clareza, mas talvez agora você já comece a ver um pouco mais de detalhe desde a primeira vez que a gente faz essa meditação. Você se aproxima desse seu anjo de guarda, segura na mão dela ou dele, e vocês começam a entrar num túnel de luz branca, que é ligado ao seu coração. Vocês vão caminhando por esse túnel, vocês vão vendo que tem outras pessoas ao seu redor, mas vocês não conseguem ver quem são essas pessoas. Mas todos eles você sente que tem um amor, uma ligação com você. Esses são os seus mentores, são os espíritos afins. São todos os seres de luz que te acompanham. Você segue caminhando até que você vê um jardim. Junto com seu anjo de guarda, ainda de mão dada com ele, você vai caminhando por esse jardim. E você vai observando as plantas que tem nesse jardim, as árvores, se tem alguma construção, se tem algum lago, alguma praia, alguma casa, algum lugar especial. Pode ser que tenha uma mesa, um piquenique, um balanço, uma gangorra, uma rede. Nesse momento você vai caminhando e explorando o seu jardim. Você vai conhecendo cada cantinho desse jardim, cada planta, cada cor, cada beleza que tem nesse seu jardim. Esse seu jardim é o seu eu interior, é o seu lugar de paz, é a sua morada. Aí é onde estão todas as suas respostas. É para esse lugar que você deve ir toda vez que você estiver em crise, toda vez que você precisar de ajuda, toda vez que você não souber o que fazer, que você estiver triste, angustiada, nervosa. Esse é o seu lugar de paz. É aí onde você consegue entrar em contato com todos esses seres de luz que te acompanham. É onde eles conseguem te guiar, te dar direção, te dar um conselho. E nesse momento você vai ver que alguém se aproxima de você. Talvez você consiga ver quem é, formato, sexo, cor do cabelo, olhos. Talvez não. Talvez você só veja uma energia. Talvez você só sinta uma presença. Mas você vai ver que tem alguém se aproximando de você. E essa pessoa se aproxima até que ela chega diante de você. E você olha no fundo dos olhos dela e pergunta: qual a crise que eu estou enfrentando agora? E como eu posso sair dessa crise? Depois que você pergunta isso, você percebe que ela está prestes a te dar uma resposta. Então eu vou ficar em silêncio uns minutos para que ela possa te responder.
Respira fundo. E você vê o seu anjo de guarda de novo pegando na sua mão. Você vai agradecer essa pessoa que veio até você, que te deu esse recado. Pode ser que você abrace ela, pode ser que você só agradeça. Pode ser que ela te dê um beijo. Mas você, de mão dadas com seu anjo de guarda, dá adeus a essa pessoa e começa a voltar pelo seu jardim. Você passa por um portão, saindo do seu jardim, volta a caminhar para aquele túnel de luz branca, e agora você percebe que você caminha por esse túnel só você e seu anjo de guarda. Você olha para ele, agradece também por essa oportunidade, e ele diz para você que sempre que você precisar, eles estão ali. Basta você procurar por eles e pedir ajuda. Você vê que seu anjo de guarda vai seguindo embora e você fica ali. Então você começa a caminhar para a sua direita e você percebe que uma energia de cor roxa escorre por você, descendo por aquelas raízes, e uma energia de cor verde começa a subir e forma uma grande bola de luz ao seu redor. Respira fundo e pode abrir os olhos. Espero que você esteja bem, Deus. Eu espero que tenha sido uma conversa muito boa para você. Sempre que você precisar, faz esse caminho de ir até o seu jardim e busque as respostas por lá. Pede para algum mentor seu anjo de guarda, alguém aparecer para que vocês possam conversar, para que possa te dar uma direção, um auxílio, tá bom? Um bom dia e uma boa semana. A gente se vê sexta que vem. Ah, e não esquece de deixar os comentários aqui como foi essa meditação para você, quem você viu, como foi o seu jardim. Me conta, porque vocês sabem, né? Eu adoro uma fofoca cósmica.